Tiago, eu botei um pedaço de ferro ali, atrás daquela mesa. Você pode trazer para mim para cá, por favor? Está aí atrás. Eu fiz essa experiência, irmãos, aqui na igreja, assim que eu cheguei aqui na igreja. Pode botar aqui no chão, Tiago. Eu sei que você sabe, você decora essas coisas. Assim que eu cheguei aqui na igreja, eu fiz essa experiência. Portanto, os irmãos que participaram não vão participar agora. Mas eu gostaria de ter 4 jovens que não participaram daquela vez, 4 jovens aqui na frente. 4 jovens. 1, 2, 3, 4. Quem é o primeiro? 1, 2, 3, 4. Cadê o Cocoricó? Aí, vem cá. Temos 2, faltam 2. Faltam 2. Renatinha, vem cá, Renatinha. Vem cá, Renata. Ela ficou branca, meu Deus do céu. Como a Renata vem, a gente vai chamar uma outra mulher. Débora Bastos, vem cá, Débora. Só tem Débora Bastos, você não tem outra, não. Vem cá, Débora. Eu acho que ela vai ter mais dificuldade. Não, ela... Bom, a experiência é simples, irmãos. Eu vou pedir que esses 4 jovens aqui, Renato é o mais alto, os outros estão sob forma, né? Eu vou pedir que eles deem os braços assim, ó, assim, simples. Eu quero que caminhem em cima dessa vara ali até a ponta, sem cair. Só isso, Renato, é simples, ó. É simples. Vai lá, dá o braço lá para Renata, dá o braço para isso, Débora. Isso, como se fosse uma corrente. Começa com a Débora. Isso. Por isso que eu disse que ela ia ter mais dificuldade. Vamos esperar que a barra de ferro aguente. Eles são experientes, olha, ninguém cai. Ó. O pé do Renato é tão grande que... O pé do Renato toca do lado e do outro, olha. Muito bem, ótimo. Agora vocês fiquem aí. Eu quero outros 4 aqui desse lado. Outros 4 aqui desse lado. Lara, vem cá. Eu não sei porque quando eu chamo daqui, o pessoal acha que não é ele. Diz assim, eu? Rômulo, vem cá, Rômulo. Já que vocês não querem se apresentar, tem mais 2? Mais 2? Tem que chamar mesmo, não tem jeito, né? Janiel, eu pensei em você, mas eu acho que essa barra aqui... Vamos ver, Janiel. Se quebrar a barra, o pessoal da construção depois cuida disso. Agora, outra mulher. Débora Gabriele. Vocês viram como foi simples, não foi simples? Simples. Agora eu quero o seguinte, vocês não precisam dar os braços, podem ficar livres, mas eu queria que vocês tentassem passar ao mesmo tempo. Quem botar o calcanhar no chão sai, quem botar a ponta do pé no chão, como o Renato, que o pé dele vai lá e vai cá, né? Não pode botar, Renato, se botar, cai fora, tá? Mas eu queria que você tentasse vir de lá para cá ao mesmo tempo. Quer dizer, o Renato é o primeiro a vir, a Lara vai ser a primeira a vir, e assim, o segundo entra e vão se encontrar aqui no meio. Mas eu quero que vocês passem, sem cair. Vamos ver lá. Renato, vai a fila para o lado, vai a fila. Não, pode ir lá, pode ir, fica a fila do lado lá. Então, um vai subindo em seguida o outro. Vamos lá. Vamos ver quem é aqui. Agora eu quero que vocês passem. Opa. Vocês não podem ficar parados aí. Vocês precisam chegar na outra ponta. Como é que faz?
Lara caiu, Renato caiu. 2 caíram já, pode sair os 2. O Renato e a Lara. Já saíram. O Rômulo caiu. Ok. Só houve um salvo nessa congregação inteira, né? Um salvo. De 8, um só se salvou. Alguém quer tentar? Só 2. Só 2. Um indo e outro vindo. Para ver se consegue. Só 2. Alguém quer tentar? Um indo e outro vindo. Rômulo, quem quer tentar do lado de cá? Quem quer tentar do lado de cá? Bora, Lara. Tudo bem, vamos tentar 2. Congregação de apenas 2 pessoas. Cocoricó, você quer tentar? Não? Alguém mais quer tentar? Ninguém. Obrigado, gente. Meus irmãos, a primeira vez que eu fiz essa experiência, eu coloquei uma tábua no chão. Eu acho que eu ainda estava em Belém, eu vim pregar aqui e eu pedi que os irmãos arranjassem uma tábua. Me arranjaram uma tábua muito bonita até. Hoje eu não consegui uma tábua, mas eu saí ali atrás do prédio, na área da construção, e encontrei esse ferro que eu achei que daria certo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Estamos terminando mais um ano. Somos uma igreja do Senhor Jesus nesse local. E essa experiência que a gente fez aqui é tão simples, mas pode nos dar algumas lições muito preciosas. Nós tínhamos 8 pessoas tentando passar de um lado para o outro dessa barra. Enquanto eram só 4 e estavam no mesmo rumo, não houve problema nenhum, ninguém caiu. Todos passaram. Mas quando de repente tinha 4 indo e 4 voltando, então começaram os problemas. Por um momento, todos ficaram parados esperando o que vai acontecer. Bem, vocês têm que passar, não pode ficar parado. Então, quando começa a passar, não sei se os irmãos notaram, todo mundo teve dificuldade de pegar o outro. Eu fiquei olhando o tamanho do Joniel e o tamanho da Renatinha. E eu fiquei pensando que se o Joniel diz assim, Williams, com licença, pega a Renatinha pela cintura, jogava ela do lado para o outro e passava. Né? Mas aí o Joniel ficou cheio de dedo para tocar na Renata. Não vai tocar na Renata, o William está no banco, o que pode acontecer? Então, ninguém, de fato, ficou tocando no outro. Parece que todo mundo estava com medo de tocar no outro. Até botar o pé, arriscaram, né? Botar o pé assim, mas quando o outro vem, aí já puxa o pé, depois vai cair os 2. Irmãos, na igreja, nós estamos em situação muito parecida. Quando o Senhor Jesus nos salvou, Ele salvou dizendo, vocês vão chegar do outro lado. Ele deu essa garantia para nós. Vocês vão chegar do outro lado. Quem crê em mim tem a vida eterna. O problema é que até chegar do outro lado, há um grande percurso para a gente. Quando a gente está como igreja, todo mundo indo no mesmo ritmo, no mesmo sentido, não tem muita dificuldade, a gente trabalha harmoniosamente, passa sem nenhuma dificuldade. Mas há momentos na igreja em que alguns parecem que estão remando contra, andando contra. E aí você não pode parar, igual o grupo ficou aqui, você não pode simplesmente ficar parado olhando e deixa ver como é que está para ver como é que fica. Você não pode ficar só olhando. Você precisa fazer algo, porque afinal de contas nós não fomos chamados para ficar parados, nós não fomos chamados para ficar olhando, nós fomos chamados para atravessar.
Então aí vai depender de como cada um de nós reage com o outro que está vindo em sentido contrário. Se eu considerar que eu tenho que chegar e não importa se ele chega, a gente dá um empurrão, bota ele para baixo. Antes que ele me derribe, eu o coloco para baixo. Eu derrubo, coloco para baixo. E aí eu passo, e ele fica. Mas na palavra de Deus, o Senhor não projetou que uns cheguem e outros fiquem. O Senhor projetou que uns ajudem aos outros para que todos cheguem. O propósito do Senhor é que ninguém se perca, que ninguém fique pelo caminho. Esse é o propósito. Então, nesse ajudar, nesse atravessar, muitas vezes a gente vai ter que se agarrar um no outro, literalmente. Se a gente ficar meio que não posso tocar, não posso fazer nada, os dois caem. Os dois caem. Como igreja, há uma mensagem muito clara no Novo Testamento que a gente precisa estar unido. A coisa que o inimigo mais trabalha é fazer com que a gente se divida. A coisa que o inimigo mais projeta é fazer com que a gente pense que está um indo contra o outro. Literalmente aqui a gente tinha o mesmo propósito, atravessar. Ninguém estava contra o outro. Mas o inimigo consegue fazer com que o irmão ache que alguém é contra você. E aí, ao invés da gente dar o braço e se ajudar, ao invés da gente se agarrar um no outro para que os dois atravessem, um começa a achar que o outro precisa cair. Um começa a achar que eu preciso chegar e o outro precisa cair. Para que eu chegue, o outro precisa cair. Naquela ocasião que eu preguei aqui, eu usei um texto que quero usar nessa manhã. O texto está no Evangelho de Marcos. Eu quero que os meninos lá do último banco abram as suas Bíblias também. Que vocês não conversem enquanto eu prego, por favor. Eu mandei vocês virem para frente e vocês voltaram para o último banco. Então, por favor, use a Bíblia aí e não conversem, por favor. Nós estamos na mesma caminhada, nós e vocês, então vamos andar juntos. Evangelho de Marcos, capítulo 2. A partir do versículo 1, eu quero ler só 5 versículos desse texto. Eu fiz essa mesma leitura naquela ocasião que preguei aqui, há 4 anos passados. O texto diz assim: alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. E soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes, observe o plural, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Olhando o texto, imagine a história. Jesus chega em Cafarnaum, como de costume, vai para casa, e a multidão começa a chegar, porque alguém espalhou que ele estava na cidade, e a multidão vai chegando na casa simples, como as casas do Oriente, né? Uma casa de portas simples, janelas, e a multidão entra dentro da casa, a sala fica repleta de gente, aí não cabe mais gente na sala, pessoas ficam na janela, pessoas ficam na porta, e Jesus começa a ensinar a palavra de Deus àquela multidão. Alguns amigos, tomando conhecimento que Jesus estava na cidade, estava em casa, lembraram do amigo deles que era paralítico. E então eles pensaram que poderiam levar o companheiro a Jesus para que ele fosse curado por Jesus. O alvo deles era colocar o amigo na presença de Jesus.
Naquela época não tinha SAMU para ligar e chamar e a ambulância pegar e levar para casa. Eles tiveram que improvisar algo para levar o amigo, talvez uma maca de madeira ou uma rede. De fato, o texto bíblico diz que 4 levavam o amigo. 4. Então, imagino uma maca ou uma rede com uma madeira metida de um lado do punho e do outro, e 2 na frente e 2 atrás, levando o amigo. Havia no amigo toda a esperança de que Jesus o curasse. Quando eles chegam na casa, eles se deparam com o primeiro obstáculo. A casa está cheia. Tem gente na porta, tem gente nas janelas. Não há como colocar o amigo para que Jesus o veja. Não há como dizer a Jesus, olha, está aqui nosso amigo, cura. Naquele momento, aqueles 4 companheiros poderiam ter desistido da missão. E eles teriam uma justificativa razoável. Eles poderiam ter dito para o colega paralítico, olha, tu está vendo aí como é que está a situação. Não tem como te apresentar para Jesus. Vamos voltar para casa e depois a gente vem aqui. Quem sabe amanhã a casa está mais vaga, né? Quem sabe a fila do SUS está menor, aí a gente entra. Mas o texto bíblico diz que aqueles amigos não eram de dar desculpa, aqueles amigos não eram também de deixar para depois aquilo que eles tinham que fazer hoje. Eles projetaram então um meio de colocar o companheiro na frente de Jesus. Então eles intentaram levantar o amigo para cima da casa e descê-lo via telhado. Bom, aí eu fico pensando, irmãos, na tremenda dificuldades que eles tiveram. A Laís tem um bebê, está vindo agora com ele no braço. E os irmãos aqui, que as irmãs que têm filhos pequenos, sabem disso, né? A gente põe no braço, é uma gracinha, né, Elaine? É uma gracinha, a gente brinca, belisca a bochecha gordinha, né? É uma maravilha, mas na hora que dorme, não é isso, Laís? Parece que o peso triplica. Aí daqui a pouco você está, Plácido, segura aqui, Tiago, segura ali, porque pesa. Imaginem um adulto ser içado para cima do telhado da casa. Não tinha guindaste. Mas eles intentaram fazer isso. Era pesado para eles, era difícil para eles, mas também não deveria ser fácil para o paralítico. Já pensou as dores para subir, para chegar lá, o que ele sofreu nessa subida? Mas eles conseguiram. Bom, chegou em cima da casa, mas não acabou a dificuldade. As casas daquela época, uma espécie de laje, de pedras, não era o nosso concreto. Agora furar a laje, achar um buraco, e não é um buraquinho, né? É um buraco para caber um adulto e descê-lo até a frente de Jesus na sala. Então você imagina Jesus lá embaixo pregando, ensinando o evangelho, arrepender-vos, tal, e aí começa a cair pó, pedaço de pedra, né? Começa a cair, porque não tinha outro jeito. E o Senhor continuando pregando. E o pessoal lá... e o Senhor não estava nem incomodado com aquilo, né? E o povo incomodado. Mas, de repente, irmãos, sai como que num baque, um corpo. Lá de cima para baixo. Tchum! A multidão... Aquele grito... Que foi isso? Que foi isso? Mas Jesus sabia de tudo que estava acontecendo. Ele era homem, mas era Deus, ele sabia de tudo. Agora imagine que aqueles homens, quando subiram, eles tinham outro problema, eles tinham que arranjar corda, porque como é que desce um corpo sem corda? Foi um trabalho assim magnífico de sincronismo, de união, de disposição, de foco, e arranjaram as cordas e desceram o corpo. E olhe, desceu um corpo.
E segurar não é fácil. Porque na descida o peso aumenta muito mais. O impacto é muito maior. Mas eles seguraram. Eles não largaram o amigo lá de cima para baixo. Puf! Eles não deixaram o amigo cair. E quando o corpo desce, e eu imagino que aquela rede aparece assim na frente de Jesus, a Bíblia, o texto diz que Jesus não diz, viu a fé dele, mas diz, Jesus vendo-lhes a fé. Não era a fé só do paralítico, não era a fé só do que desceu, era a fé do grupo, da equipe. Jesus viu a fé deles. E Jesus então cria uma situação provocativa, porque a princípio ele diz que os pecados do paralítico são perdoados. E ele estava, na verdade, provocando os ouvintes que estavam lá. E aí há um burburinho, que quem é esse para perdoar pecados e tal. Aí Jesus vai dizer, para vocês saberem que eu tenho o poder de perdoar pecado, levanta aí e fica em pé. E aí a cura é feita para Jesus mostrar que poderia perdoar pecados. 2012 está terminando, estamos no último domingo, queremos começar 2013, Deus queira que comecemos. Além da tábua ou da barra de ferro que usamos, estamos lendo essa história e pensando assim, que lições nós podemos tirar desses 4 amigos levando um companheiro para Jesus que nos ajude a andar melhor no ano de 2013? Que lições podemos tirar daqui para o nosso ano de 2013? E eu queria então que você pensasse comigo em 3 coisas, 3 lições que esses amigos nos dão. A primeira delas é a divisão de tarefas. Naquele momento ali, cada um deles considerou a sua tarefa tão importante quanto a do outro. Nenhum deles achava que a tarefa de um era mais importante do que a do outro. Os 2 da frente não imaginavam que a tarefa de levar o amigo na frente era mais importante do que os 2 que estavam atrás. Nem o da esquerda imaginava que era mais importante do que estava na direita. Ninguém ali era mais importante. Todos tinham uma tarefa primordial. A tarefa era, literalmente, levar a carga uns dos outros. Literalmente, eles estavam levando uma carga, um peso, mas não era um fardo, não era um peso, porque era um amigo. Eles não lamentaram, eles não reclamaram. O propósito que eles tinham era digno, portanto, nada que fizesse ali era considerado peso ou sacrifício. Eu fico perguntando, irmãos, a mim, e eu pergunto também aos irmãos, como é que está a sua participação na obra, no ministério que a primeira Igreja Batista de Teresina tem? Como é que você considera a sua participação? Ela é importante, ela é primordial? Você tem participado dessa divisão de tarefas? Você acha que precisa participar dessa divisão de tarefas? Ou você imagina que você não precisa fazer? O amigo para chegar até Jesus é uma responsabilidade sua também, ou você imagina que é só da liderança da igreja, daqueles que você considera mais importantes dentro da igreja? Porque diante de Deus nenhum de nós é mais importante do que o outro. Estamos iniciando mais um ano. Como é que você tem se disposto a participar do ministério da nossa igreja? São muitas as áreas que você pode atuar. Você pode atuar na área de evangelização, inclui o trabalho de levar vidas a Cristo, inclui o acompanhamento de novos convertidos, inclui oração pela salvação de vidas. Trabalho de missões que inclui todo o trabalho de apoio às congregações. O ensino, que inclui não só aquele ensino na escola bíblica dominical, mas nas organizações, nos pequenos grupos, o ensino pessoal, aqueles que caminham na fé. A área da música, que inclui os corais, instrumentistas. Bom ver aqui o Carlinho começando, como os adolescentes fizeram domingo passado. O louvor congregacional, o data show, que às vezes alguém diz, não, mas não tem nada, mas sem ele a participação aqui é muito prejudicada.
As equipes de trabalho, que nós chamamos de comissões, que inclui a área de construção, o sítio da igreja, planejamento financeiro, acompanhamento dessas finanças, o planejamento do próprio programa das atividades da igreja. Há muita coisa e há lugar suficiente para todo mundo. A questão é, como é que você vê a sua participação? Qual é a sua participação? Como você se tem colocado neste processo? Como alguém que quer ter uma tarefa e considera essa tarefa primordial, ou apenas como alguém que vai ficar à parte esperando que a coisa aconteça? Como é que você se vê nesse processo? Se um daqueles amigos resolvesse ficar olhando o companheiro que estava enfermo, não teria chegado a Jesus. A segunda lição que eles nos dão é a união dos esforços. Diz o ditado popular que a união faz a força. Eu acho que esses amigos já sabiam disso. Eu acho que eles já compreendiam isso. Eles perceberam que o que fazia a coisa acontecer era a união de todos, era todos estarem juntos. A palavra de Deus tem uma exortação sobre isso em Eclesiastes 4, de 9 a 12. Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Eu já fiz isso aqui também, de trazer aqueles espetinhos de madeira, que chama espetinho de gato, né? Churrasco de gato, botar alguém para quebrar, depois pegar o molho de 100 e pedir alguém para quebrar. Eu ainda não consegui alguém que quebrasse o molho de 100. O molho de 100 palitinhos é a junção de palitos simples, frágeis, de palitos que se quebram com um dedo, mas juntos eles fazem a diferença. Quando estamos unidos, irmãos, não importa a nossa fraqueza. A nossa fortaleza está na união. A fraqueza de um junto à fraqueza do outro fará uma diferença. Eu já contei isso aqui uma vez, quando em Belém foi inaugurada uma ponte semelhante à ponte estaiada aqui, no acesso que vai para Marabá. É uma ponte mais de 1 quilômetro, imensa. Lá eu fui visitar aquela ponte e encontrei um pedaço de cabo de aço. E eu botei no meu carro, está comigo em casa. Eu vi lá dentro do mato um pedaço de cabo de aço que formou um laço. Um laço. E aquele cabo era usado para levantar a estrutura da ponte. Então você imagina aquelas estruturas imensas, como a ponte estaiada aqui, sendo levantadas por um cabo de aço e ele não se partir. O impressionante daquilo é que aquele cabo não é um ferro. Na verdade, são vários filetes de aço juntos, que formam um cabo muito grosso. Sozinho é um filete, mas juntos eles suportam o peso que for preciso, porque estão juntos. O Senhor deseja que estejamos juntos, considerando o trabalho da igreja como de todos nós, não apenas como tarefa de meia dúzia. Se nos unirmos, se nos juntarmos, ninguém poderá segurar a nossa força. Mas se ficarmos separados um contra o outro, facilmente seremos derrotados. Você já pensou se os 4 amigos, ao invés de unir as forças, tivessem seguido o jogo do empurra? Você conhece aquela historinha do jogo do empurra? Então deixa eu contar para você. Era uma vez 4 amigos, como esses 4 que estavam levando o companheiro paralítico. E eles tinham cada um nome. O nome do primeiro era todo mundo. O nome do segundo era alguém.
O nome do terceiro era qualquer um. E o nome do quarto era ninguém. Então, só para você lembrar, um se chamava todo mundo, o outro se chamava alguém, o outro se chamava qualquer um e o outro se chamava ninguém. Eles tinham um trabalho para fazer. O trabalho era muito importante, mas todo mundo acreditou que o alguém iria executá-lo. Qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém o fez. Alguém ficou aborrecido com isso, porque entendeu que a sua execução era a responsabilidade de todo mundo. Por sua vez, todo mundo pensou que qualquer um poderia executá-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo não o faria. Moral da história: todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia fazer. Esse é o jogo do empurra. A pergunta é, quando a coisa não está acontecendo, você se sente responsável e diz, eu estou sendo omisso? Ou você procura qualquer um para culpar? A quem você está culpando? Última coisa, aqueles amigos nos dão uma lição de foco. Objetivo comum. Qual era o objetivo deles? Colocar o companheiro diante de Jesus. O problema da cura não era com eles. O problema da cura era com Jesus. Mas o problema deles era fazer com que Jesus visse o amigo. Esse era o problema deles. E eles não desistiram enquanto não cumpriram o alvo. Eles não cessaram enquanto não colocaram o amigo diante de Jesus. As dificuldades eram imensas. E dificuldades que eles poderiam usar para não cumprir o objetivo. Eles poderiam legitimamente achar uma desculpa. A casa está cheia, você está vendo a situação, não dá. Quando foi para levantar, eles poderiam simplesmente ter dito assim, olha rapaz, não dá para ir até o teto, a gente nem corda tem. E chegando lá em cima no teto, se tem alguns assim do meu tamanho, ou do tamanho do cocoricó, vai dizer, não dá para a gente descer você aqui, porque a gente não aguenta o peso. Eles tinham 1001 oportunidades para dar desculpa. Mas não deram. Demonstraram persistência, demonstraram determinação. Eles tinham um objetivo e não desistiram até concretizar. Nada os demoveu. Como seria bom quando nos uníssemos para salvar vidas, para transformar vidas, para colocar as pessoas diante de Jesus. Como seria bom se a gente não largasse o trabalho? Como seria bom se a gente recebesse uma tarefa no início do ano, como vamos receber no início de 2013, e chegasse no final do ano e a gente dissesse, Senhor, está aqui a tarefa, eu executei no melhor que eu pude. Como seria bom se muitos não largassem pelo meio do caminho? Como seria bom? Como seria bom se os que pegam na ponta da maca não largassem no primeiro obstáculo? Como seria bom se a gente desse menos desculpas para a obra não acontecer? Como seria bom? Mais uma historinha para você memorizar. E eu contei isso da outra feita que falei aqui também. Conta-se que o diretor de uma empresa resolveu fazer um teste de sobrevivência com os executivos da sua empresa. Então ele levou todos os executivos para o meio da mata e convidou um facilitador para fazer o teste de sobrevivência. Quando o facilitador chegou, ele olhou os executivos e dividiu em 3 grupos. Grupo A, Grupo B e Grupo C. Ao Grupo A, ele deu 4 barris, tábuas, 2 toras, cordas e 2 remos. Ao grupo B, ele deu 2 barris, tábuas e um rolo de barbante. Ao grupo C, ele não deu nada. E então ele deu a tarefa. Vocês precisam atravessar esse rio.
eu vou aguardar do outro lado. Vocês têm 4 horas para fazer isso. O grupo A, com o material que recebeu do facilitador, logo fez uma jangada. Barris, toras, cordas, remos. Em menos de 1 hora eles estavam do outro lado, já gritando, chegamos, chegamos, somos vitoriosos. O grupo B, como tinha menos material, demorou mais tempo, mas também conseguiram com muita dificuldade fazer uma jangada que, por conta do barbante, se espatifou no meio do rio. Depois de beberem muitos goles d'água, eles chegaram do outro lado. E o grupo C ficou parado, pensando que vai fazer mais ou menos como o nosso grupo ficou aqui naquele momento. Para lá e para cá, o que a gente faz? Até que alguém percebeu arbustos e algumas toras de madeira descendo o rio abaixo. O que eles fizeram? Pularam na água, se agarraram nos arbustos, nas toras de madeira para atravessar. Lógico que, seguindo a madeira que ia descendo, eles foram sair muito longe do local marcado. Mas chegaram. Quando o facilitador aguardou o último grupo chegar e se aproximou do grupo no horário marcado, 4 horas depois, logo que ele chegou, a gritaria era imensa. O grupo A gritava que era vitorioso e o grupo A e o grupo B tirava sarro, desculpe a expressão, tirava sarro do grupo C para dizer vocês são perdedores. Então, entre gritos de vitórias e zombaria do outro grupo, o facilitador pediu a palavra e fez uma pergunta só. Quem disse para vocês que vocês eram concorrentes? Quem disse que vocês eram concorrentes? Moral da história, o facilitador quis dizer para eles: vocês são uma equipe, uma mesma empresa. Eu dei na mão de vocês material suficiente para que todos vocês atravessassem em meia hora. Mas vocês não olharam que tinha uma missão comum, que tinha um foco comum. Vocês simplesmente queriam chegar um na frente do outro. Ao invés de se verem como companheiros, se viram como inimigos. Como igreja, irmãos, nós temos um foco: salvar vidas, edificar vidas em Cristo Jesus. Nós até temos colocado isso no boletim da igreja. Eu não sei se você tem lido e atentado, mas nós dizemos aqui toda semana no boletim que nós queremos ser uma igreja agradecida, vibrante e missionária. Está aí o nosso foco: uma igreja agradecida, vibrante e missionária. Estamos unidos nesse foco, queremos ser esse tipo de igreja. Estamos juntos nessa mesma situação ou estamos achando que somos concorrentes? Eu quero encerrar com um pequeno slide. Por favor, Nereida. Esse quadro é um quadro de um pintor francês retratando o naufrágio de um navio. Se você atentar aí ao que diz o slide, a balsa de Medusa, de Théodore Géricault, me perdoe aí o professor de francês a pronúncia, é a pintura de um acontecimento que comoveu a França. O naufrágio do navio A Medusa, em 2 de julho de 1816. Trouxe repercussões que tocaram o mais profundo da alma humana. Esse pintor, quando soube disso, ele quis retratar numa tela e ele entrevistou os que escaparam para fazer esse quadro. Nela, vemos as diferentes atitudes humanas que se manifestam nos momentos cruciais da vida. Nos leva a pensar em que lugar nós estaríamos nesta pintura, quantas vezes atravessamos situações difíceis, de que forma nós as enfrentamos. Se você prestar atenção, eu sei que a imagem está muito clara, aqui embaixo tem gente que já se entregou, que está desmaiado já.
nós nos deixamos derrotar e entregamos todas as nossas forças. Ali tem um outro que está, não vejo solução. Nós acreditamos que tem a solução. E ali tem outro que duvida, está incrédulo. Duvidamos de tudo e de todos. Mas lá em cima, somos os que mantemos a esperança. Lá em cima tem alguém apontando, como quem diz assim, a esperança, vamos sair dessa. E lá na frente tem, não deixamos nos esforçar para chegar à vitória. Se você olhar, não tem nada lá na frente, mas aquele que está na frente está como quem se fazendo de tudo para que todos que estão naquele pedaço de madeira sejam salvos. Se você observar com atenção, poderá ver que não há nenhum navio para resgatá-los. No entanto, há um grupo decidido a usar suas últimas forças para salvar toda a tripulação. Então eu digo, a balsa, essa balsa que tem todas as pessoas, é a primeira igreja batista em Teresina. Os tripulantes são os seus membros e congregados e as atitudes que cada um toma diante da tarefa que o Senhor nos entregou. Qual tem sido a sua atitude dentro desta balsa chamada Primeira Igreja Batista em Teresina? Você já entregou os pontos? Você está incrédulo, achando que não tem solução? Você é daqueles que mantém a esperança e diz para os outros a esperança? Você é daqueles que dá tudo de você para que a gente concretize os nossos sonhos? Qual é a sua atitude? Vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado porque nós chegamos na tua casa. Obrigado pelos irmãos que aqui não estão com suas famílias, alguns em viagem. Que o Senhor também os abençoe, porque eles são parte desta tripulação que o Senhor botou aqui, nessa balsa chamada Primeira Igreja. E eles são tão amados do Senhor quanto todos nós que aqui estamos. Obrigado por aqueles que aqui chegaram e estão juntos conosco nesse culto. Obrigado por aqueles que nos veem pela internet. Deus, obrigado porque o Senhor nos salvou das trevas para a tua maravilhosa luz. Obrigado porque mesmo sem merecer, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque mesmo quando duvidamos, o Senhor ainda concretiza os propósitos do Senhor nas nossas vidas. Obrigado porque quando somos fracos e entregamos os pontos, o Senhor se torna a nossa força. E obrigado por aqueles que dão tudo de si para que os sonhos do Senhor se concretizem na vida da tua igreja. Nos dá, ó Deus, direção para o ano que vamos começar. Nos dá orientação. E nos faz salvar a todos, não apenas alguns. E faz com que nos vejamos como companheiros que levam alguém à presença do Senhor e não como concorrentes. Que a tua graça nos baste. Em nome de Jesus. Amém. Com oração silenciosa, irmãos, nós estamos despedidos desta manhã. Até a noite, quando aqui estaremos de volta novamente para adorar ao Senhor.